Salve, salve, meu querido amigo, minha querida amiga! É um prazer enorme estar com os colegas aqui neste ambiente virtual, especialmente preparado pela rede NEAF de ensino para participar do quadro Aprendi Mais Essa. Vamos lá, e o colega precisa ficar afinado comigo. A partir de agora, Hermes Arraes Alencar. Então, professor Hermes Arraes Alencar, procurador federal, faz parte da Advocacia Geral da União, mestre em Direito Previdenciário e professor desta casa. Nesse instante, com os colegas, eu afirmo, o colega, para efeito de concurso público, tem que ficar aprimorado, lapidado, conhecer as novidades, não pode deixar escapar nada, porque o examinador de concursos públicos tem um verdadeiro fetiche por novidades e o colega deve conhecê-las, ok? Vamos lá. O que nós temos sobre a aposentadoria compulsória no serviço público, no regime próprio de previdência social, no regime próprio de servidores públicos, federal, estadual, municipal? O colega recorda? Qual é a idade para a aposentadoria compulsória nos regimes próprios de servidores públicos? Bom, nós tínhamos, no artigo 40 da Constituição, uma única idade. Dizia, estabelecido o texto constitucional, 70 anos de idade. Se for homem, se fosse mulher, independentemente do sexo, quer seja homem, quer seja mulher, quer seja o sexo masculino ou feminino, o servidor público se aposenta compulsoriamente aos 70 anos de idade. Perfeito? Mas tivemos uma novidade. Qual foi essa novidade? Na tela com os colegas, a novidade. O artigo 40, parágrafo 1º da Constituição Federal, no seu inciso 2, recebeu uma novidade. Que novidade é essa? Foi uma emenda constitucional. Qual emenda constitucional é essa, professor? É essa emenda número 88. A emenda número 88 manteve 70 anos de idade. Aposenta-se compulsoriamente o servidor público aos 70 anos de idade. Ou, agora trouxe essa novidade, ou aos 75 anos. Veja, permanece sendo 70. A aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade, quer ser sexo masculino, quer ser sexo feminino, o servidor público federal, estadual ou municipal. Mas temos um ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar. Então, será possível a edição de uma lei complementar, fixando, estabelecendo quais casos, quais situações, quais servidores ficarão adscritos a uma aposentadoria compulsória com mais idade aos 75 anos de idade. Então, só trouxe aqui uma previsão. Então, nós temos para o concurso público saber 70 anos de idade, é a regra, continua sendo. Podendo ser estabelecido um critério etário superior, 75 anos, nos moldes de uma lei complementar que virá, que não existe ainda, que virá. Mas temos essa alteração constitucional. Essa emenda constitucional número 88 já trouxe desde já uma disposição transitória. Como assim? O artigo 100 do ADCT. O que é o ADCT? O ato das disposições constitucionais transitórias. É a parte final do texto constitucional. Lá no ADCT nós temos um artigo 100 agora que nos fala que até que entre em vigor a lei complementar referida, a lei complementar mencionada, então essa lei complementar que acabamos de mencionar, que vai fixar 75 anos, vai estabelecer quais cargos ficarão sujeitos aos 75 anos de idade. Então, até que venha essa lei complementar, os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União, então no âmbito federal, os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores, e inclusive o Tribunal de Contas da União, já se aposentam aos 75 anos de idade compulsoriamente, e não mais aos 70. 75 e não mais 70. Então veja, essa emenda ela veio e já estabeleceu, olha, permanece 70 anos, mas existe uma possibilidade de 75 para casos previstos em lei complementar, que não foi editada. E essa mesma emenda já ressalva, desde já vai se aposentar com 75 compulsório, não mais 70 ministros do Supremo Tribunal Federal. São 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Os 11 que lá têm assento deverão aguardar os 75 anos para se aposentar compulsoriamente. Claro que antes disso podem se aposentar voluntariamente, mas se quiserem continuar trabalhando, pode continuar trabalhando até não mais os 70, e sim aos 75 anos de idade. E o mesmo vale para os ministros de tribunais superiores, que é o STJ, por exemplo, Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Militar, Superior Tribunal Militar, bem como o Tribunal de Contas da União. Já ficou estabelecido, ok? Então, o que nós temos para a atenção dos colegas? Nós vamos ter, portanto, que
A regra, o colega deve assimilar. E outro aspecto, pergunta-se, aproveitando que aqui estamos, existe alguma outra exceção de aposentadoria compulsória ou paramos nessa? A aposentadoria compulsória, 70 e 75 anos de idade, se previsto em lei complementar, ou que já vale, está no ato de disposições constitucionais transitórias, Ministro Supremo e Tribunais Superiores, Tribunal de Contas da União, já 75 anos. Tirando essa situação, existe alguma outra hipótese de aposentadoria compulsória com uma idade diferenciada? Resposta sim. Tome nota, nós tivemos a edição da Lei Complementar 144. Lei Complementar 144. A Lei Complementar 144, ela fala do servidor público policial. O servidor público policial vai ser aposentado de uma forma diferenciada e foi criado para o servidor público policial a aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória aos 65 anos de idade. Quer seja homem, quer seja mulher. Quer do sexo masculino ou do feminino, não importa. O servidor público policial em atividade policial se aposenta compulsoriamente aos 65 anos de idade. Nesse instante, eu tenho que perguntar para os colegas, isso é bom ou isso é ruim? Então nós já sabemos, para concurso público temos que lembrar que a Constituição fixa para todos os servidores públicos 70, traz uma margem, uma abertura para uma lei complementar criar a hipótese de 75 anos, que já temos a exceção de Ministro Supremo e Tribunais Superiores e Tribunal de Contas da União para 75, desde já, sem edição dessa lei complementar, a emenda já ressalvou o caso deles. E temos agora, tratando da Lei Complementar 144, que é mais para concurso de viés de policial, obviamente, não é isso? Mas saber nunca é demais, ok? Então, concurso de delegado federal, escrivão, investigador, o colega tem que conhecer a Lei Complementar 144, que estabeleceu compulsoriamente aos 65 anos de idade. Então, dos servidores públicos, quem se aposenta compulsoriamente com menos idade é o servidor público policial. O colega vai poder falar, mas poxa, os policiais merecem, de fato, uma carreira honrosa, são as pessoas que se arriscam por nós, né? Nos garantem segurança, proteção, uma atividade estressante, enfim, diversos pontos que temos que enaltecer essa carreira. Pois bem, mas compulsoriamente é algo bom ou algo ruim? Ah, professor, eu acho que de fato eles têm que, não pode ficar até 70 anos, sair antes, é algo bom. Não é algo bom, por que não é algo bom? Porque é com proventos proporcionais. Lembre-se, a aposentadoria compulsória com proventos proporcionais. Como assim, professor? Nós temos duas espécies de proventos. Marque aí. O servidor público, ou ele se aposenta com proventos integrais ou proventos proporcionais. Proventos integrais é o mais desejado, é o mais interessante. É o que melhor contempla a melhor situação financeira para o servidor público. E temos proventos proporcionais. Por exemplo, a aposentadoria por invalidez. O servidor público, ao se aposentar por invalidez, nem sempre irá se aposentar com proventos integrais. Ele pode se aposentar com proventos proporcionais. Proventos integrais significa, olha, nós vamos considerar a totalidade do que der a média. Lei 10.887 agora. Lei 10.887 de 2003 traz o critério de cálculo das aposentadorias do regime próprio, federal, estadual e municipal, ok? Lei 10.887. Nos fala, olha, para chegarmos no cálculo de uma aposentadoria, nós apuramos a média aritmética simples das 80% maiores remunerações do servidor público. Tranquilo? Vamos fazer uma média. Então vamos pegar alguém, por exemplo, que foi escrevente do Tribunal de Justiça e depois passou a ser juiz. Como que nós vamos calcular a aposentadoria desse juiz agora? Vamos pegar toda a vida contributiva dele, vamos ver uma média. Então não vai dar necessariamente o quanto ele ganha hoje. Também não vai dar o quanto ele ganhava antes, quando era escrevente. Vai dar uma média entre essas duas remunerações, conforme aquela que ele tenha contribuído por mais tempo. O que ele foi mais tempo, escrevente ou juiz? Então nós vamos ter o que ele foi mais tempo, vamos pegar todas elas, somar e fazer uma média aritmética simples, ok? Pois bem, feito isso, vai dar um valor. Vamos supor que o valor que tenha dado 10 mil reais. O valor da média aritmética das 80% maiores remunerações, de acordo com o preceituado na Lei 10.887. Ok? Me acompanhando até aqui? Pois bem, se a aposentadoria for integral, ele recebe esse valor total, os 10 mil, o valor que der a média.
Agora, se for proventos proporcionais, ele não recebe essa totalidade. Ele vai receber uma fração, uma proporção. Conforme o número de anos trabalhados, ele recebe mais ou menos, ok? A partir disso, o colega já consegue vislumbrar. Alguém que se aposente por invalidez, por exemplo, logo no começo da carreira, ele vai ter, com proventos proporcionais, uma divisão, uma fração daquela média, do resultado daquela média. Ele vai receber bem menos do que ele recebia na sua última atividade, no seu último cargo, ok? Da mesma forma, a aposentadoria com proventos proporcionais, a aposentadoria compulsória, que como regra não é algo bom. Se ele não preencher os requisitos para a integralidade, se ele, servidor público, não tiver contribuído por 35 anos, trabalhar por 35 anos, ele não vai receber integralmente o resultado dessa média. Ele vai receber proporcionalmente. Veja, se a pessoa só tiver trabalhado, vamos supor, 30 anos, um homem, 30 anos, ele vai ter dividido por 35, porque a integral se dá aos 35, e multiplicado por 30. Ele vai perder um pouquinho. Diante disso, o servidor público policial, quando nós antecipamos a aposentadoria compulsória, nós não estamos prestigiando, e sim reduzindo, denigrindo a situação dele. Portanto, fique atento, porque há diversas ações judiciais tramitando, requerendo o decreto de inconstitucionalidade dessa lei complementar 144 para os policiais, para o servidor público policial, porque é algo ruim, não vem para privilegiá-lo, vem para prejudicá-lo. Ele fala, poxa, mas se eu ficar mais um pouco até os 70, eu consigo aumentar o valor da minha aposentadoria. Por que está sendo retirado o meu direito a aumentar o valor da minha aposentadoria? Não teria problema se os proventos fossem integrais, o que não é o caso. É provento proporcional. Então lembre-se, a aposentadoria compulsória é sempre proventos proporcionais, o que é algo ruim quando nós reduzimos a aposentadoria compulsória, como aconteceu com os policiais, a menos de 70, que dificulta-se e impede-se que obtenha-se um valor maior de aposentadoria. Então há uma forte pecha de inconstitucionalidade sendo tramitada em diversas ações do Poder Judiciário. Portanto, o colega da carreira policial deve ficar atento, o colega que pretende prestar concurso na área de policial, ok? De delegado estadual, delegado federal, bem, escrivão, investigador, perito, deve ficar atento com o desfecho envolvendo a Lei Complementar 144, que existe uma forte tendência de ser declarada inconstitucional, ok? Portanto, fechamos a aposentadoria compulsória. Conseguiu, nesse instante, clarear um pouco das novidades que nós tivemos? O colega já sabia o que era a aposentadoria compulsória, aquela que se dá de pleno direito, não é isso? O que é de pleno direito? Significa, não precisa ser publicada no Diário Oficial. Basta o implemento do requisito etário. Então, o servidor público é muito típico. Lá na repartição pública, chega o dia do aniversário, completa 70 anos de idade, o servidor público comparece à repartição, traz um bolo, cantamos parabéns e no dia seguinte, quer tenha sido publicada ou não a sua aposentadoria, ele já não precisa vir mais, que já está aposentado compulsoriamente com tão só a satisfação do requisito etário, que é diferente das aposentadorias voluntárias. A aposentadoria voluntária é aquela que o servidor público tem que requerer, tem que aguardar a análise, tem que aguardar o deferimento, tem que aguardar a publicação no Diário Oficial do seu deferimento. A aposentadoria compulsória não precisa aguardar nada disso, porque ela se dá de pleno direito. Implementou a idade, não importa se não houve publicação, já está aposentado compulsoriamente. E se liga às novidades da emenda constitucional número 88, recente, 7 de maio, bem como a Lei Complementar 144, que fique atento, porque há uma forte probabilidade de ser questionada a constitucionalidade, ok? Que poderá ser indagada no seu concurso público. Forte abraço, sucesso, bons estudos também e até nosso próximo encontro.